Eu tinha 15 quando eu a conheci, eu tenho 45 hoje. Então tudo que eu sou hoje, eu sou por conta das minhas dificuldades e também por conta das coisas boas que aconteceram. As suas escolhas. Minhas escolhas. Bom dia, pessoal. Sou o Anderson Barbosa, Anderson da Silva Barbosa. Eu tenho 45 anos e sou casado, tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. Tenho uma filha de 26 anos, vai fazer 26 na semana que vem, a Brenda. Tenho o Henry, de 19, e tenho a Naila, que tem 10 anos. O título da minha participação aqui é sobre o homem negro, né? Isso é um pouco polêmico, acho que em todos os lugares, inclusive nos lugares que eu frequento, pelo seguinte, eu vou dar duas direções para isso. No Brasil, as estatísticas dizem que de cada 10 pessoas, vamos colocar 100 pessoas, quase 50 são pessoas do meu tom de pele, pessoas pardas. E 15% são de pessoas negras da pele retinta, pretas da pele retinta. E o restante são pessoas brancas e tal. Eu me identifico como um homem negro, como um preto. Essa é a minha origem, a minha família é dessa origem. Eu tenho avô preto retinto, eu tenho tios, o meu pai é preto, meus tios, tias e etc. A minha mãe, ela tem a pele mais clara, mas que também é filha de um homem negro, um homem imigrante, que saiu de Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro e venceu na vida aí, conseguiu manter uma família. A minha família é uma história de imigrantes, né? O meu avô veio do Pernambuco, foi para o Paraná, depois veio para São Paulo com mais 7 filhos e uma filha. Tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, somos todos imigrantes, né? Eu dei essa estatística porque eu acho que isso é muito chocante. De cada 100 pessoas que estão nos presídios, mais ou menos 50 são pessoas que têm o meu tom de pele. E mais ou menos 58 são as pessoas que morrem em confronto policial ou confronto dentro de favela, dentro das periferias. E 15% são pessoas pretas da pele retinta. Ah, legal, então quer dizer que para quem tem a pele retinta é menos sofrido. Na verdade, eu estava vendo uma entrevista esses dias e essa pessoa da pele preta retinta, muitas vezes, essa é a experiência dela, não estou generalizando, mas essa pessoa ela tinha um cabelo, um dread no cabelo e tal, e ele disse que a experiência pessoal dele é que muitas vezes a polícia não dá muita importância para ele porque acha que ele é um mendigo. Olha que triste. É algo assim, muito sofrível, né? E quem me vê na rua, de repente, não imagina. E aí eu vou falar o outro lado, não imagina o quê? Eu sou professor de inglês desde 2006, vai completar aí 20 anos. Eu trabalhei em escola de idioma bastante tempo, eu não sabia nada. Eu estudei em escola de idioma mais ou menos 1 ano e meio. E o restante eu aprendi sozinho, fui meio autodidata. Eu tive muito incentivo da minha mãe, de longe, da maneira dela, ela me incentivou. Eu me casei com 18 para 19 anos, fui pai muito jovem. Isso é uma das coisas que acontece com pessoas de periferia. Muitas vezes por não ter um acompanhamento familiar, por não ter um incentivo, porque não tem uma estrutura próxima, não tem um suporte. E eu me casei muito jovem, tive uma vida de adulto muito jovem e foi tudo muito rápido para mim. Então, resumindo sobre a minha parte profissional, que eu não queria exatamente falar sobre isso, hoje eu tenho minha escola própria, eu dou aula para pessoas multinacionais, eu tenho aluno que trabalha em empresa espanhola, empresa alemã, empresa americana, pessoas que trabalham na área de tecnologia, engenheiros. Então são pessoas que aprendem comigo e que me respeitam e que gostam muito do trabalho que eu faço. Vivo disso, minha família se criou mais ou menos por conta dessa minha profissão.
A minha primeira casa, que eu vivia até meus 4, 5 anos de idade, eu morava do lado dos meus avós, minha mãe e meu pai, e era numa periferia. Eu sempre morei em favela, até meus tantos anos de idade, já adulto. E nessa infância era um pouco sofrido, porque eu fiquei basicamente com a minha avó, a minha mãe, eu não morava com a minha mãe, mas era casas parede com parede, mas a gente estava não exatamente juntos, fiquei com a minha avó. A minha avó me cuidou muito bem, tenho muitas boas lembranças da dona Nair. E também do meu avô, João Rosa, que trabalhou muitos anos no metrô de São Paulo, na construção, meu avô analfabeto e venceu na vida, como eu já havia dito. Foi um exemplo para mim também. Quando eu tinha meus 4, 5 anos de idade, eu tinha uma dificuldade na fala. E eu ainda tenho alguma dificuldade. Talvez quem prestar bem atenção vai notar isso. Mas eu falava errado. Muito errado. Eu falava, por exemplo, laranja. Isso era um pânico na minha vida, desde a minha infância. Eu falava laranja, eu vou lá, eu não falava eu vou lá. E eu tinha muita vergonha, tinha gente que ficava me zoando, e quando a gente é criança a gente tem vergonha, né? Então eu não tinha estrutura, minha família, fazer fono, esse tipo de coisa. Eu nem sabia que existia alguém para cuidar disso, né? Meus pais também. Eu não vou dizer que foi por negligência, mas enfim, não era uma coisa que... eu estou falando de anos 80, né? Em favela, tudo muito mais difícil. E mudei para minha segunda casa, num outro bairro, era uma favela nova que tinham invadido há pouco tempo esse lugar. E lá eu conheci assim, uma boa parte de alguns amigos que ainda são meus amigos hoje. Eu tinha 5 anos de idade. Lá eu conheci a violência, lá eu conheci droga, lá eu conheci pessoas boas, pessoas honestas. Lá eu conheci grandes líderes. O meu avô, João Rosa, mais uma vez, o meu avô foi um líder comunitário, líder de favela, e ele ajudava no assentamento das pessoas nessa favela, ele ajudava as pessoas recolhendo coisas para ajudar quem precisava de mais e tal. Me mudei, mais uma vez, para essa outra casa, e eu me lembro muito do meu pai saindo para trabalhar. Sempre, chegando em casa sempre 10, 11 da noite, e saindo de casa 5 da manhã, 5 e meia da manhã para trabalhar. Eu me lembro que eu tinha meus 9, 10 anos de idade, foi logo, alguns meses depois que meu avô morreu, a minha mãe ela ficou mal, minha mãe ficou agressiva. Eu me lembro de uma vez que minha mãe me bateu, minha mãe me deu uns 2 tapas na minha cara assim que escorreu sangue, assim, eu não esqueço desse dia. A minha mãe ela era muito preocupada em tentar ficar bem, e nesse meio tempo ficávamos eu e meus irmãos, né, minha irmã menor, a gente ficava assim meio que aleatório, né? E era muito difícil a nossa, assim, esse espaço, né? Porque ou você estava fazendo coisas de adulto, no sentido de adulto mesmo, ou você estava fazendo coisas ilícitas por aí. E foi muito difícil. Com 15 anos eu já estava vivendo como um homem. Aos 15 anos meus pais se separaram, minha mãe não conseguiu aguentar mais meu pai, bebia muito e tal. E eles tinham as questões deles, eu não estou aqui para falar mal do meu pai ou da minha mãe. Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos e eu fui... minha mãe foi embora de casa, morar na casa da minha avó, que já tinha falecido. Minha mãe foi morar lá, eram 2 cômodos, nessa favela que a gente morava. Eu tinha 15 quando eu a conheci, eu tenho 45 hoje. Então tudo que eu sou hoje, eu sou por conta das minhas dificuldades e também por conta das coisas boas que aconteceram, minhas escolhas. Essa visão e me colocar por esse lado, porque também é um sofrimento para quem tem o tom de pele mais claro como eu, é um sofrimento que essa pessoa às vezes ele tenta se passar por uma pessoa branca e ela não consegue. Os meus amigos, eu tenho bons amigos em São Paulo, mas uma boa parte deles são negros e negras. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho amigo que é professor universitário, eu tenho amigo que é engenheiro, eu tenho amigo que é advogado, eu tenho amigo que é economista, e todos eles pretos,
têm filhos pretos, casados com mulheres pretas e que estão aí construindo uma história diferente. Um abraço para os meus amigos, se é o caso eles vejam aí. E isso é muito importante também, né? São pessoas que também trilharam caminhos diferentes e que estão fazendo a diferença e que vão criar gerações diferentes também. Eu acho que isso é muito importante. O meu irmão Thiago, que passou basicamente pelas mesmas dificuldades que eu, casou muito jovem e, enfim, o meu irmão hoje é químico. Ele é formado, trabalha numa empresa americana, meu irmão também fala inglês. Se meu irmão estivesse aqui, ele ia falar muita coisa igual ao que eu falei. O meu irmão trabalha numa baita empresa americana, fala inglês e ele é uma das pessoas, alguns dos poucos especialistas no que ele faz aqui no Brasil. E eu tenho o maior orgulho do meu irmão. Meu irmão é... Eu dormi na mesma cama que o meu irmão até meus 15 anos de idade, 16 anos de idade. A gente não tinha... Eu sempre falo isso. Meu irmão Thiago. A gente dormia junto na mesma cama, porque não tinha... A gente não tinha uma cama pra cada, piorou um quarto pra cada, né? E o meu irmão hoje é um exemplo também nesse sentido. O meu irmão é um baita de um cara que também nunca foi pra fora, que tem as dificuldades dele também, mas que é um baita de um cara que eu amo muito e é um exemplo pra mim também. E a gente tenta sempre um levantar o outro. Isso é importante. Mas é isso, tá, gente? Acho que só agradeço.